Queridos irmãos dos Santos Espíritos, Humberto de Campos e Irmão Mariano, mais uma vez estamos aqui para levar ao conhecimento de todos vocês um pouco do estudo do Evangelho de Jesus, principalmente aquele que se refere ao capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. O Evangelho anuncia para todos nós a vinda ou a chegada do Espiritismo, e que o mesmo é, sem dúvida, a terceira revelação. A primeira todos nós conhecemos, que é o Decálogo, ou os 10 Mandamentos. Esse foi transmitido a Moisés, trazido por ele para todos nós. Só que a responsabilidade delegada a ele, por Deus, através da espiritualidade superior, foi, de certa forma, muito grande, muito forte. Por quê? Moisés, ao chegar de retorno do Monte Sinai, com as tábuas dos 10 Mandamentos, ele se deparou com uma multidão enorme, totalmente desprovida de espiritualidade e, por que não dizer, quase todos eles em situações totalmente animalizadas. Daí então, Moisés criou as leis mosaicas. Na verdade, ele utilizava o nome de Deus para poder criar as leis mosaicas. Só que elas ficaram, de fato, conhecidas como leis mosaicas. E por quê? Porque ele criou as leis mosaicas da seguinte forma: qualquer indivíduo que cometesse qualquer tipo de crime pagaria com a mesma moeda. Ou seja, ninguém ficaria impune por desacatar ou por simplesmente não cumprir as leis mosaicas. E essas leis mosaicas, dentre elas, 3 ficam bem claras. Está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 12, 15 e 17. Quem ferir ou matar, morre. Quem ferir pai e mãe, morre. Quem amaldiçoar pai e mãe, também morre. O Velho ou Antigo Testamento foi importante para podermos entender, na verdade, melhor a doutrina que hoje professamos. Moisés forçou a humanidade a ter as primeiras noções de justiça. Com a vinda de Jesus, os 10 mandamentos, ou o decálogo, ficaram suprimidos. E por que Jesus fez isso? Exatamente para facilitar a nossa vida, fazendo com que todos nós entendêssemos que se ele mudasse os 10 mandamentos para 2, ele facilitaria a vida de todo mundo. Razão pela qual ele disse que não veio destruir a lei. Então ele criou 2 únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 2 únicos mandamentos. Portanto, prezados irmãos, a vinda de Jesus, a ideia de justiça, na verdade, transmitida pela lei de Moisés, atualizava-se. Atualizava-se de forma bastante clara com a lei do amor e como nos ensina a própria doutrina. Enquanto a lei antiga era um clamor dos homens, clamando sinais dos céus, ou seja, a lei, aquela do olho por olho, dente por dente, a grande maioria clamava por sinais dos céus. O Novo Testamento era a resposta de Deus, conclamando-nos a crer na sua presença incondicional ao nosso lado. Portanto, prezados irmãos,
Como nos ensina o próprio Evangelho, o Espiritismo é o próprio Consolador prometido. Não possui dogmas. Claro que todos nós sabemos disso. Não contesta nenhum ensinamento, razão pela qual o título desse estudo está lá claro para todos nós que ele não veio destruir a lei, porque a lei sempre existiu. Muito pelo contrário, ele nos ensina a compreender e a cumprir as lições do Mestre. Tanto é que ela nos explica, nos esclarece sobre a encarnação, as provas, as expiações. E, principalmente, nos dá uma clara ideia da continuidade da vida após a morte. Não é difícil crer, portanto, que muitos espíritos que hoje propagam, que possuem esclarecimentos, têm alma pacífica, não é difícil crer que todos esses espíritos já foram, em reencarnações passadas, fariseus, inquisidores e até tiranos. Esse estudo, prezados irmãos, ele nos serve para que possamos esclarecer e para que possamos despertar para uma realidade que muitos de nós acabam esquecendo no dia a dia. É que esse estudo nos esclarece de uma forma tão clara sobre a caridade, a fraternidade e principalmente para que não possamos repetir novamente tantos erros como cometemos no passado. Portanto, há um convite bem claro a respeito disso. Naquela passagem que todos nós conhecemos de Paulo de Tarso, na entrada de Damasco, quando ele se deparou com Jesus, perguntando-lhe: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem é que não conhece isso? Todos nós conhecemos. E Paulo, ao invés de questionar Jesus, simplesmente lhe respondeu dizendo o seguinte: Senhor, que queres que eu faça? Assim, nós também rogamos, nós também pedimos que façamos como Paulo de Tarso, neste estudo, para que tenhamos a certeza de que fomos de fato tocados pela presença de Jesus. E a presença de Jesus, ela aguarda simplesmente a nossa aquiescência, a nossa aceitação da fé pura e simples, para que possamos continuar sendo e não questionando Jesus. E a questão maior é esta: por que questionar Jesus? Sendo que todos nós sabemos que ele foi, é e continuará sendo o píncaro maior de todos que já passaram sobre a terra. Não tinha estudos comprovados, mas tinha uma sabedoria imorredora, e que é sabido por todos nós que os maiores sábios do mundo se prostravam diante dele e se prostram diante dele, mantendo a fé que ele espera que tenhamos para simplesmente obedecermos ao seu chamado. E o chamado de Jesus é simples. É só nos lembrarmos de Paulo de Tarso na entrada de Damasco, porque ele não questionou Jesus. Portanto, o que Jesus espera de nós é que não o questionemos, apenas aceitemos a sua convocação para que sejamos dignos da sua presença imorredora
imortalizada em torno de todos nós. Muita luz a todos.